A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Auxiliadora Mussi, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, queridos ouvintes. Que o Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Nós trouxemos para o estudo desta noite o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos. Jesus disse: Sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. Está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede é o imperativo do verbo ser. Implica a ideia de ordem, de comando. Perfeição designa o estado de um ser cujas virtudes se encontram plenamente realizadas. Segundo Albert Einstein, Deus nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Conta certa lenda que estavam duas crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar um amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos frágeis. Nesse instante, um ancião que passava pelo local comentou: Eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: Pode nos dizer como? É simples, respondeu o velho. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Portanto, tudo depende da nossa vontade e da nossa perseverança. Grande parte da humanidade se comporta como crianças que só dão valor aos brinquedos e levam a vida física entre divertimentos e sonhos, sem perceberem as sérias responsabilidades e dos graves problemas à frente dos objetivos da vida na Terra, com uma leviandade deplorável. Fazem da riqueza a razão do seu viver, como se a existência terrestre não tivesse finalidade útil e nada mais existisse após ela. Nós, muitas vezes, cuidamos apenas de salvar as aparências, de evitar escândalos, procurando disfarçar nossos erros e defeitos, para passarmos por pessoas corretas, para que a sociedade forme um ótimo conceito da gente. E assim atravessamos toda a existência, aparentando aquilo que nós não somos, usando máscaras. Este mundo não é lugar de divertimentos nem de descanso, mas sim oficina de trabalho e de estudo e de realizações, aonde viemos evoluir espiritualmente, e quando retornamos à pátria espiritual, lamentamos com enorme tristeza o tempo perdido e ficamos desiludidos quando nós contemplamos tal qual somos na realidade, constatando horrorizado o quanto nós fomos hipócritas para com nós mesmos. Após o desencarne, observamos com emoções e sentimentos cada incidente de nossa vida passada, em que nossa preguiça, nossas mentiras, nossos vícios, paixões e desejos grosseiros mostram as nossas fraquezas de caráter, e todas as ações erradas voltam à nossa mente. Verificamos então, para nossa vergonha, não termos avançado um passo sequer espiritualmente, tornando necessário novas reencarnações de provas e expiações, até que realizemos o aprendizado relativo a este mundo, condição indispensável para que passemos a outro superior e mais feliz. Também na juventude, muitos se preocupam muito menos com religião, acreditando que podem gozar a vida física e deixar os problemas do espírito para depois, quando ficarem velhinhos.
Outros pensam que alguns sacramentos têm poderes extraordinários e que mesmo as pessoas mais corruptas e perversas, recebendo-os, ficam livres dos erros cometidos e tornam-se imediatamente puras, com o direito de entrar no reino dos céus. É impossível ganhar o céu de mão beijada, quando não fizemos outra coisa senão desprezar as leis de Deus. As leis de Deus são sábias, justas, inderrogáveis, e não há ninguém que as possa enganar ou anular seus efeitos. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de nós mesmos. É um grau de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida, e não há outro meio de consegui-lo senão praticando o bem. Para melhorar, é preciso reformar-nos intimamente. E o que é reformar? É formar de novo, é reconstruir. Precisamos reconstruir o pensamento, assim como existe a poluição material, que afeta gravemente a vida física, há a poluição no campo espiritual que perturba a mente humana. Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Anges falaram que o mundo estava vencendo, através da ciência e da medicina, as enfermidades habituais como a tuberculose e outras doenças, as grandes epidemias que hoje a gente só ouve contar que existiram. Outras enfermidades, como sarampo, que se pensava que era uma doença fraca e que não seria tão perigosa, mas agora se sabe que é. Esses espíritos afirmaram que, vencidas estas, outras enfermidades surgiriam, porque a humanidade ainda está num padrão bastante inferior de pensamentos, de vibrações. A gente vê que as pessoas priorizam muito a vida física, o corpo físico, e isso abre campo para esses vírus e essas bactérias. No livro Os Mensageiros, capítulo 40, André Luiz relata que quando estavam volitando acima da via pública, viram nuvens espardacentas. O instrutor explicou que havia uma nuvem de bactérias e uma outra que era constituída de pensamentos inferiores. Nós mesmos criamos a nuvem de vírus e bactérias, dando campo para que eles proliferem. Precisamos do aprendizado do pensamento positivo, do trabalho no bem. O único antídoto é o amor. Se grande parte da humanidade é deseducada espiritualmente, podemos concluir como são as criações mentais e as companhias espirituais. Portanto, se nos encontramos desprevenidos de recursos espirituais, adoece tanto o nosso corpo físico como o espírito. No ambiente doméstico, onde se cultiva a descrença, a discórdia, a discussão, o desrespeito, a brutalidade e a malícia, inclusive a ausência da oração, os membros dessa família estarão em sintonia com entidades perturbadas que ali se hospedam permanentemente. Estes fluidos negativos contaminam todos os recintos, envolvendo todos os objetos, alimentos e as águas consumidas pelos moradores. É da lei divina que colheremos sempre de acordo com o que plantamos, no espaço e no tempo. Se, ao contrário, os membros da família são interessados na evangelização de si mesmos, buscam conviver bem fraternalmente, cultivando o evangelho no lar, estarão, com certeza, criando um clima espiritual harmonioso e equilibrado. As vibrações de pensamento são mais puras e as companhias espirituais bondosas e nobres serão frequentes. Esses espíritos são verdadeiros templos de amor e luz, beneficiando todos os moradores e visitantes, tanto os encarnados como os desencarnados. Por isso, o Mestre Jesus diz: sede perfeitos, é um imperativo. Jesus conhece a nossa capacidade de nos reformarmos e sermos perfeitos. Através do conhecimento do Evangelho, vamos despoluindo os nossos pensamentos e nos tornando cada dia melhor. Precisamos vigiar nossos pensamentos,
e orarmos. O ato de orar é um dos mais sagrados da vida. Quando nos sentamos em torno de uma mesa na hora da refeição, estamos alimentando o corpo físico. E quando oramos ao Pai, estamos alimentando o Espírito. Por isso o Evangelho de hoje, item 10 do capítulo 17, nos pede sentimento de piedade ao orar e que vigiemos nossos pensamentos para que não tenhamos perturbações ao orar. As nossas atitudes de amor também são orações. E a vigilância, meus queridos ouvintes, é a nossa arma necessária, como diz Paulo de Tarso. E somente no Evangelho de Jesus aprendemos a vigilância, que é a força que constrói nos espíritos as corretas e boas tendências. Precisamos nos vigiar no pensar, no falar e no viver, para que não sejamos apanhados de surpresa pela maledicência. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de julgar, espere. Antes de orar, peça perdão e também perdoe. Antes de desistir, tente. Certa vez, um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que o rapaz era inocente. Ele foi solto e, após muita humilhação, resolveu processar o vizinho. No tribunal, o caluniador disse ao juiz: "Comentários não causam tanto mal." E o juiz respondeu: "Escreva os comentários que você fez sobre ele num papel, depois pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho de casa. E amanhã volte para ouvir a sentença." O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse: "Antes da sentença, terá que catar os pedaços de papel que espalhou ontem." "Não posso fazer isso, meritíssimo," respondeu o homem. "O vento deve ter se espalhado por tudo quanto é lugar, e já não sei onde estão." Ao que o juiz respondeu: "Da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos consertar o mal causado." E continuou: "Se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada. Sejamos senhores de nossa língua para não sermos escravos de nossas palavras. No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outros que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se. Quem ama não vê defeitos. Quem odeia não vê qualidade. E quem é amigo vê as duas coisas. Preste atenção em seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Preste atenção em suas palavras, pois elas se tornarão atos. Preste atenção em seus atos, pois eles se tornarão hábitos. Preste atenção em seus hábitos, pois eles moldarão seu caráter. Preste atenção em seu caráter, pois ele determinará o seu destino. Guardemos o que escutamos com prudência, é o melhor. Não passemos para frente sem primeiro examinar o que foi falado. Sejamos prudentes ao conversarmos com nossos superiores, medindo as palavras com paciência. Não devemos julgar pelas aparências. Com prudência, saberemos de que lado está a razão. Não revidemos com a mesma ofensa quando somos atacados. Esperemos com prudência, porque às vezes o ofensor está doente. Quando estamos sendo caluniados, não nos irritemos, pois em muitos casos a ignorância está agindo. A prudência é a chave com a qual podemos trancar as portas para não sermos atacados. Vamos encerrar nosso estudo de hoje com uma mensagem intitulada Trabalhar com Alegria. Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros. Todos que viviam ali trabalhavam na roça do senhor João, dono de muitas terras, que exigia trabalho duro, pagando muito pouco por isso. Um dia chegou um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria.
Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto ali trabalhasse. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de plantar flores no jardim e nos vasos. Aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção de todos que por ali passavam. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda, justificando o apelido de Zé Alegria. Os outros trabalhadores lhe perguntavam: como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com pouco dinheiro que ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: bem, esse trabalho hoje é tudo que eu tenho. Ao invés de blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando aceitei trabalhar aqui, sabia das condições. Não é justo que agora que estou aqui fique reclamando. Farei com capricho e amor aquilo que aceitei fazer. Os outros, que acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino, o olhavam admirados e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz em pouco tempo chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo à distância. Um dia o senhor João pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa que emprestei, cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. E num final de tarde, foi até a casa do rapaz e ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. O rapaz aceitou prontamente. Seus amigos agricultores novamente foram lhe perguntar: o que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e outras não? A resposta do jovem veio logo: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito e o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca, e isso depende de cada um. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que a cerca. Mas geralmente ocorre que, ao invés de agirmos, nós jogamos a responsabilidade da nossa dor sobre os ombros alheios. Sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. E colocamos a culpa no governo, nos empresários, nos políticos, na sociedade como um todo, esquecidos de que quem elege os governantes são as pessoas, de que quem gera empregos são os empresários e de que a sociedade é composta pelos cidadãos. Assim sendo, cada um tem a sua parcela de responsabilidade na formação da situação que o rodeia. Vamos fazer como o personagem dessa história, que soube fazer do seu mundo uma realidade bem diferente. E conforme ele mesmo falou, existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. O progresso material, pelas suas facilidades, tem nos distanciado de nós mesmos, de nossa interioridade. Convém, para o nosso próprio bem, acharmos tempo para o cultivo de nossa alma imortal, isolando-nos de tudo o que nos prejudica. Obrigada, queridos ouvintes, pela atenção e que Deus nos ampare e nos proteja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.